Olá a todos, um bom início de tarde, são 12 horas e 13 minutos, pela emissora mais popular do nosso querido estado, a nossa Band Amazonas. O meu muito obrigado a você, telespectador da capital amazonense, você de Manaus e, é claro, também ao nosso interior, até onde chega o sinal da emissora mais popular. Muito obrigado mesmo. Chegamos aí a uma sexta-feira, na verdade, e até aqui o nosso bom Deus vem nos ajudar, nos dando força, muita fé, muita força de vontade para diariamente estarmos aqui na emissora mais popular, lutando pelos seus direitos. Portanto, meu muito obrigado mesmo a você em qualquer canto, inclusive nesse horário, muita gente já no horário de almoço está aí com a família, muita gente também nos refeitórios aí das grandes empresas, pelo distrito, aproveitando esse horário para prestigiar aí a Band Amazonas. Muito obrigado mesmo. Portanto, pode aumentar um pouquinho mais o volume do seu televisor, porque vai começar mais uma edição do Exija os Seus Direitos. São 12 horas e 15 minutos e continua, né? Continua aí essa questão política em todo o estado do Amazonas, inclusive o Brasil também passando aí por essas questões. E o que a gente vê e o que a gente ouve nessas conversas, tanto nos meios de comunicação, nos grupos das redes sociais, conversando com as pessoas nas ruas, é uma verdadeira tristeza. A gente fala em tristeza porque tem pessoas, nesse momento, a gente vê que as pessoas ficam uns torcendo por político A, outros por político B. Eu acho que como cidadão, como ser humano, como formador de opinião, como eleitor, a gente tem que, na verdade, torcer pelo Brasil. A gente tem que torcer pelo estado do Amazonas, a gente tem que torcer por Manaus. A gente tem que torcer que tudo isso passe e o Brasil volte a andar. Nós estamos falando de mais de 13 milhões de desempregados no nosso território nacional. 13 milhões, já passando dos 13 milhões. Se a gente for fazer uma rápida conta, imagine só, e isso é de pessoas que trabalhavam, que estavam oficialmente trabalhando, que tinham emprego. 13 milhões de pessoas que perdem o emprego, são 13 milhões de famílias que deixam de pagar suas contas, que deixam de ter uma alimentação mais saudável, que deixam de gerar renda e fazer o dinheiro circular no nosso país. Você imagine só as consequências que isso traz para toda a nação. E é por isso que a gente torce de coração para que isso tudo passe e que o Brasil volte a andar, volte a caminhar. Mas olha, aproveitando que são 12 horas e 16 minutos, a gente já traz aqui a primeira matéria do programa, inclusive uma matéria policial. A polícia da capital, ela deu por encerrada, inclusive, as investigações sobre a tentativa de latrocínio contra um turista norte-americano ocorrido no centro de Manaus, que aconteceu na última terça-feira. De acordo com testemunhas, os assaltantes, né? Os assaltos, na verdade, são constantes na região e muitos deles já foram gravados, inclusive por moradores. Foi, inclusive, graças a gravações, né, alguma dessas gravações, que a polícia conseguiu, nesses últimos 2 dias, prender aí os supostos, né, as pessoas envolvidas. Vamos ver a matéria? Coloca aqui na tela para mim. Curtis Atkinson, de 28 anos, continua internado. O estrangeiro deu entrada com um corte na região do tórax, próximo ao pulmão esquerdo. O quadro de saúde dele é estável, mas sem previsão de alta, segundo informações do hospital em Manaus. Hoje, a Polícia Civil do Amazonas informou que 2 menores, um travesti e uma mulher, vão responder por tentativa de latrocínio do turista, que é natural dos Estados Unidos. Ainda de acordo com a polícia, o travesti, que aparece nessas imagens, sendo o primeiro a abordar Curtis, foi autuado em flagrante, porém ele esteve em audiência de custódia e a justiça lhe concedeu prisão domiciliar. No caso dos 2 adolescentes, a justiça decidiu pela internação. Viram pelas características que se tratava de um estrangeiro e, como ele estava sozinho e de madrugada, resolveram abordar de forma covarde, porque era 4 contra 1. E ainda portando arma branca, né? Uma faca. Então, eles utilizaram isso. As imagens gravadas de um celular registraram toda a ação dos criminosos na madrugada da última terça-feira. O estrangeiro é cercado pelo quarteto e, na abordagem, é atingido com golpes de faca, enquanto os suspeitos pegam o celular, R$100 em espécie e documentos pessoais da vítima.
O turista que chegou à capital amazonense a passeio tinha saído deste hotel. E ele informou que ele estava com dificuldade de dormir. Então ele resolveu comprar cigarros e cerveja na madrugada e ele saiu à procura. E foi nesse momento que ele foi abordado. O turista pode ter sido apenas mais uma vítima de um grupo criminoso que estaria agindo aqui no centro da capital já há algum tempo. A nossa equipe de reportagem conversou com a pessoa que fez o vídeo, em que mostra os infratores assaltando e ferindo o turista norte-americano. O morador, que pediu para não aparecer por medo de represália, percebeu a atitude suspeita. Qualquer barulho, qualquer zoada, qualquer grito, isso já me deixa atordoado e eu corro para ver o que está acontecendo. Então foi um caso de eu pegar, de estar na hora certa, de me acordar na hora certa e pegar a câmera e filmar. Chegaram ao extremo de esfaquear o turista, não basta só roubar, agora estão furando as pessoas, fazendo maldade com as pessoas. Pode até matar as pessoas. No caso, poderia ser um caso fatal. Ainda segundo ele, os envolvidos no assalto ao turista americano, que quase terminou em morte, podem estar ligados a um mesmo grupo que costuma praticar roubos na Avenida Getúlio Vargas, no centro da cidade, e que conta com a participação de travestis. Constantemente, nós moradores aqui no centro, ouvimos gritos das pessoas pedindo socorro, toda essa aflição, e a gente não poder fazer nada. É um grupo muito perigoso. Esse vídeo mostra a ação de 4 homens e um travesti assaltando um carro com uma pessoa dentro. Na madrugada, os suspeitos tomam conta da área, como mostram essas outras imagens. Olha, obrigado aí ao Tiago Lacerda. Olha, tá mais do que na hora de que a nossa Secretaria de Segurança do Estado tomar uma providência séria no centro de Manaus. Porque não é só, mas também aquele horário de pico, horário comercial, não. Situação está difícil, realmente. Situação está muito complicada no centro da cidade. Você veja que são vários, e quem acompanha também as coisas nas redes sociais, você está vendo aí as imagens, olha aí, está complicado. Então está na hora realmente de um verdadeiro pente fino também nas noites, na madrugada, e colocar também que se torne uma rotina, segurança, que se torne, na verdade, uma rotina, a segurança também à noite no centro. Sabe, porque é complicado. Eu falei sobre essa questão de ontem aqui, porque ontem já tinha uma metade dos supostos aí, né? Os acusados já estavam atrás das grades, inclusive menores. E aí a polícia continuou trabalhando em busca de mais informações e conseguiram também pegar o que restava ainda dessa gangue aí, que não é de hoje, que você vê aí que não é de hoje, que vem fazendo assaltos aí na cidade de Manaus, especificamente no centro. Você fica imaginando aí quantas e quantas pessoas, inclusive, já não foram assaltadas. São essas imagens aí, ó. Isso aí também já é uma outra situação que você está vendo na imagem ali. Você viu ali? Se o Monteiro puder voltar, já é uma outra situação onde moradores também, nas noites, começam a flagrar também as pessoas ali assaltando. E sempre também tendo o apoio ali das pessoas que estão ali no meio-fio. Aí a gente começa a falar aqui, o pessoal diz, o pessoal quer trabalhar e tal, aquela coisa toda. Mas e aí? Como é que fica? Cadê o direito do cidadão de ir e vir, que a nossa Constituição permite? Então, sabe, todos nós temos direitos e deveres. Então tá na hora mesmo. A gente sempre falou aqui, na verdade, que o centro da cidade fica literalmente abandonado ali na noite, porque não tem aquele movimento comercial, mas, né, tem aí as pessoas. E olha a mídia negativa que o estado do Amazonas e que a capital amazonense, que Manaus teve, repercutiu. Isso aí, esse latrocínio aí, repercutiu e muito nas TVs internacionais. Estados Unidos, vários países comentando. Então isso fica muito ruim. Todos nós temos o direito de ir e vir, então eu acho que da mesma forma que nós, o povo do Brasil, o povo do Amazonas, o povo de Manaus, tem o direito de ir a outros países, poder conhecer outras culturas, poder se divertir, ir e voltar com segurança, todos também têm o direito de vir ao nosso país, ao nosso estado, à nossa cidade, poder conhecer as nossas belezas, mas para isso também precisa ter segurança. Isso inclusive gera renda. Quando acontece algo assim, isso aí acaba repercutindo muito mal, inclusive também muita gente chega, inclusive, a desistir das viagens. É isso que acontece. Mas olha, ainda falando sobre essa questão de polícia, a Polícia Federal deflagrou ontem, né, em 17 estados, mais o Distrito Federal, a Operação Cabreira,
ela, na verdade, ela é contra crimes de pedofilia. 2 mandatos de prisão foram cumpridos aqui no Amazonas. A Flávia Moura, nossa repórter Flávia Moura, ela tem os detalhes. Vamos conferir aqui. A Operação Cabreira, deflagrada pela Polícia Federal, visa reprimir a posse e o compartilhamento de imagens e vídeos de pornografia infantil na internet. Só aqui no Amazonas foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão preventiva. Além dos cumprimentos dos mandados, ainda foram realizadas 5 prisões em flagrante por posse e compartilhamento de arquivos de pornografia infantil. Os investigados vão responder, dependendo de suas participações pelos crimes de compartilhamento de arquivos de pornografia infantil, penas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente e também do Código Penal Brasileiro, que variam aí de 1 a 6 anos de reclusão. Vale lembrar que o nome da operação presta homenagem a Araceli Cabreira Sanches Crespo, uma brasileira de 8 anos, que foi assassinada em 18 de maio de 1973. Ela foi sequestrada e foi assassinada, como agora há pouco eu disse. Até hoje esse crime não foi elucidado e por isso ficou instituída a data aí como Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Flávia Moura para o Band Cidade. Obrigado aí a Flávia Moura, essa parceria aqui do Exija Seus Direitos com o Band Cidade, que é o jornalismo de qualidade, que você confere todos os dias às 10 para as 7 da noite, aqui na emissora mais popular do nosso querido estado. E olha, é muito sério, é muito grave. A gente estava vendo aí umas pesquisas que o próprio Secretaria de Segurança, ela torna público o número, a quantidade absurda de crianças e adolescentes que são molestadas, que são estupradas, que são violentadas. E na maioria, a gente fala aqui, na maioria, infelizmente, chega até a doer falar sobre isso, mas na maioria dos casos, os envolvidos, os estupradores, os aliciadores, os mau caráteres, são pessoas da própria família. Ou é da família, né, direta, ou daquela família mais próxima, primos, tios, ou até mesmo vizinhos. Sempre tem próximo. Então essa já é a linha que a polícia, normalmente, quando tem uma denúncia, já começa a investigar. Quase 80% ou 90% é isso. É lamentável. Nós já mostramos aqui, inclusive, vários casos, sabe, de mães que, inclusive, sabem que o padrasto ou o pai está molestando ou violentando a criança e não toma nenhuma providência. Ou com medo de ser agredida, ou com medo de perder ali o que pouco que tem. Mas graças a Deus existem mães também muito sérias, aquelas mães ali que defendem, né? Como a leoa, com suas garras, com todas as suas forças, as suas crias, que são seus filhos. Nós mostramos também aqui, inclusive nós falamos também aqui de mães que vai pra cima mesmo, denuncia, não interessa se é o marido, se é o padrasto e por aí vai. Então a gente tem que ficar atento, eu sempre falo isso diariamente, você que é pai, você que é mãe, você que zela pela sua família, a família é a base da sociedade, por favor, muita atenção. E olha, falando nisso também, dia 18, que foi o dia D de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, e uma mobilização foi realizada, inclusive ontem à tarde, na Praça do Congresso, aqui no centro de Manaus. O Orestes Litaif, o nosso grande, brilhante repórter, ele traz as informações. Coloca aqui pra gente. A cada 8 minutos, uma criança é violentada no Brasil. E de cada 10 casos de abuso sexual infanto-juvenil, um acontece no seio da família. Por isso, diversas pessoas saíram às ruas do centro de Manaus para participar do dia D da campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. O objetivo hoje desse encontro aqui é chamar a atenção da população para fazer a denúncia sempre. Muitas crianças são violentadas dentro de suas casas e as famílias algumas vezes não acreditam no que elas dizem. A exploração sexual infanto-juvenil fez no último ano aqui no Amazonas mais de 820 vítimas. E esse número só cresce. Este ano já foram registrados 147 casos de abuso infantil. É um crime hediondo muito grave, muito sério, que acomete as nossas crianças, nossas araceles, e que esse tipo de crime, ele tem que ser combatido lá atrás, ele tem que ser combatido lá na proteção da família. A campanha de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes contou com a presença de diversas pessoas, instituições sociais e instituições de ensino que ajudam no enfrentamento a esse crime. Para que possam ser realizadas ações de sensibilização junto à comunidade acadêmica, junto à comunidade escolar, envolvendo discentes e os servidores da instituição.
A exploração sexual de crianças e adolescentes é um tema tão atual que não deve ser debatido apenas nesse dia 18 de maio. É um assunto que deve ser debatido durante todo o ano. Orestes Litaif para o Band Cidade. Foi exatamente o que eu falei na matéria anterior, né? Um absurdo aí esses dados que o Orestes traz pra gente, mas como muito bem falou aí o repórter do Band Cidade, é um assunto que a gente, todos os dias, a gente tem que realmente ficar falando, é um assunto que a gente tem que ficar de olho, essa que é a grande verdade. Sabe, muitos especialistas, psicólogos, eles falam que essas pessoas que são essas crianças que são maltratadas hoje, que são violentadas, são os futuros estupradores, mano. Possivelmente, são pessoas que vão estar ali com a mágoa. Não é todo mundo, graças a Deus. Então é preciso a gente cuidar dos nossos, é preciso a gente cuidar verdadeiramente do que a gente chama de futuro do país, que são exatamente as nossas crianças. Agora comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Olha, são 12 horas e 34 minutos, estamos de volta aqui pela Band Amazonas com o programa Exija Seus Direitos. Obrigado a você que já está conosco desde o início, para você que está aproveitando esse horário de almoço, está sintonizando agora o seu televisor da emissora mais popular, muito obrigado, viu? Tanto você da capital como você do interior. Deixa eu só lembrar também aos nossos telespectadores que toda a programação da Band Amazonas também o Brasil e o mundo todo pode assistir, comentar e compartilhar à vontade através do nosso canal oficial no YouTube. Você vai lá no youtube.com/Band Amazonas, toda a programação, é só clicar lá no Exija Seus Direitos, inclusive não só o programa de hoje, que nós estamos agora ao vivo, mas também a programação de ontem, de todos os dias aí, diariamente, trazendo aqui, dando voz e vez ao povo do Amazonas, não é verdade? Olha, comecei o programa hoje, na verdade, falando sobre essa questão política, né, do Brasil, aquela coisa toda. Inclusive, na tarde de ontem, o presidente da República, Michel Temer, ele fez um pronunciamento e afirmou que não vai renunciar ao cargo. Os pedidos pela saída dele começaram depois que o jornalista Lauro Jardim, colunista do jornal O Globo, divulgou que o presidente foi citado em uma delação da Operação Lava Jato. O assunto repercutiu na manhã de ontem e, inclusive, também na manhã de hoje, na Assembleia Legislativa do Estado. Vamos ver os detalhes aqui na matéria? Coloca aqui para mim. Parlamentares do Amazonas comentaram as consequências das delações do empresário Joesley Batista, dono da JBS, divulgadas nesta quarta-feira pelo jornal o Globo, em que teria gravado o presidente Michel Temer dando o aval para comprar o silêncio do deputado cassado Eduardo Cunha no dia 7 de março deste ano. O deputado Dermilson Chagas, do PEN, enviou um requerimento à mesa diretora da Casa para que seja analisado o pedido de impeachment do presidente da República, Michel Temer. O requerimento que nós estamos pedindo é um direito todo parlamentar. Fazer um requerimento à mesa diretora pedindo para encaminhar para a Câmara dos Deputados Federais o nosso posicionamento de pedir que tome providência, baseado no artigo 86 da Constituição, no impeachment do presidente da República. A deputada Alessandra Campelo, do PMDB, que é do mesmo partido do presidente, não falou muito sobre a denúncia, mas diz que o Parlamento Nacional deve avaliar a situação. Eu não tenho dúvidas de que é um momento de estarrecimento no país, mas é ao mesmo tempo um momento em que o país começa a ser passado a limpo e fica provado que qualquer um pode ser investigado, até o presidente da República. O presidente da Casa, deputado Abdallah Frache, do PTN, compara as possíveis consequências do escândalo nacional com o que ocorreu no Amazonas. Ele diz que o entendimento em caso de impeachment do presidente Michel Temer é por eleições indiretas, o que para ele deveria ser seguido também no Amazonas. A opinião é compartilhada por outros deputados. É isso que a Assembleia está fazendo sempre, procurando manter o seu ritmo dentro da possibilidade jurídica que se mostra, que se tem. Então nós continuaremos aqui no nosso mesmo ritmo, respeitando a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Com um detalhe, essa eleição aqui do nosso Estado, a despesa vai ser em torno de 30 milhões de reais. Se quiserem forçar a barra para uma eleição direta a nível nacional, a despesa vai ser 1 bilhão de reais. Aí pode ser que alguém ache que seja mais sensato seguir a Constituição Federal e Estadual e fazer com que o Estado tenha a solução de continuidade mais rapidamente possível e a população não tenha essa despesa exorbitante no momento em que o país precisa de tanto recurso para tantas áreas, vai querer se gastar não 30 milhões, mas 1 bilhão de reais numa eleição nova. Se o Congresso Nacional vai escolher de forma indireta o novo presidente da República, também o critério deve ser o mesmo para o governador aqui do nosso estado de forma indireta. Eu defendo, sim,
do mesmo critério que foi utilizado as novas regras eleitorais, eleições diretas em nível nacional e estadual. Ele não reúne mais as condições políticas e administrativas para continuar governando o país. Se no presidente tiver a maturidade, o bom senso e o respeito para com a coisa pública, eu acredito que o melhor caminho é o caminho da renúncia e que seja cumprido a sucessão dentro do processo democrático que prevê a Constituição brasileira. Olha, eu fico com a frase aí da deputada Alessandra Campelo, né? O país está estarrecido. É verdade. São duas situações aí nessa matéria que é importante a gente comentar, né? Essa questão aí dessa delação premiada, inclusive muita gente comentou por que os caras tá livre, não vai responder nada. Ele foi mais esperto que os acusados da Odebrecht, por exemplo. Eles fizeram delação premiada depois que foram já, inclusive, presos. Esses aí foram mais espertos. Eles já estão há mais de 8 meses. 8 meses, né? Tem a operação da Federal aí que estava 6 meses já seguindo ele, investigando. Então, antes mesmo de eles serem presos, eles já chegaram lá na justiça e disseram, ó, a gente quer fazer uma delação premiada, é isso e aquilo. Então, por isso que eles conseguiram juntar tantas provas. Isso é um ponto, né? A questão do presidente. Com essa questão toda também, é importante a gente lembrar que abre uma lacuna. Ontem eu falei aqui que eu achava muito improvável que o TSE fosse acatar o pedido da Assembleia aqui do Estado do Amazonas, Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, em fazer eleições indiretas. Só que essa questão do presidente que aconteceu ontem muda tudo, né? Muda tudo, é outra repercussão. Então pode ser que fortaleça aí o pedido da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas para uma eleição indireta. Eles argumentam, inclusive, essa questão dos gastos. O TSE, não entendi, porque o TRE falou em 17, 18 milhões para a campanha aqui. Eu já vejo o deputado falando em 30 milhões, então a gente tem que fazer essa conta direito aí. Quem é que é bom de matemática aí para saber quem é que está certo e quem é que está errado. E essa questão também que a população paga, a população está pagando há muito tempo, meu amigo. Mas há muito tempo que a população, não é só o Estado do Amazonas, o Brasil todo está pagando. Mas não é só milhões e milhões, mas quantos bilhões o povo brasileiro já perdeu, está no prejuízo. Aí sim, quantas milhões de pessoas no nosso Brasil estão na margem da miséria, da pobreza, passando fome. Quantas milhões de pessoas estão sem saúde, sem educação, sem oportunidade de emprego. Essa aqui é a grande verdade. É isso que está acontecendo aqui no nosso país. Então, é claro, eu tenho minha opinião como cidadão. E a gente respeita também o que a justiça vai decidir. Olha, antes de chamar a próxima matéria, eu ontem falei aqui, e por causa do tempo, não deu tempo, claro, de comentar isso que eu falei aqui dos motoristas, principalmente os motoristas que transportam ali as pessoas, a população ali na Zona Leste. Só como é que a gente chama aqueles ônibus que fazem... ali, pegando o pessoal na Zona Leste, alternativos. São os alternativos. Olha, eu queria pedir, eu não sei se eu peço só a SMTU, ao Detran, mas seja quem for a instituição de direito que fiscalize. Porque está complicado. Não é só as denúncias que chegam aqui, não. Inclusive, o que eu vi ontem, quando eu vim aqui para a Band, eu estava passando, fui fazer um trabalho aí pelo distrito, quando eu vejo a loucura que é alguns condutores desses ônibus, desses alternativos. Mas parece que eles estão brincando ali de Fórmula 1, colocando a vida das pessoas em risco. Inclusive, teve um que foi tão rápido que eu não consegui pegar o número da placa, senão eu iria falar aqui, além de fazer a denúncia. Fazendo zigue-zague, cortando os carros, avançando o sinal vermelho. É uma falta de respeito, não é só com quem está do lado, não, as pessoas, as vidas que eles estão carregando. Quantas e quantas pessoas reclamam porque caiu dentro do ônibus, não conseguiu inclusive sair do ônibus a tempo, porque as pessoas não respeitam o cidadão. Então, poxa, emprego já está difícil no país. Emprego está difícil, ainda tem neguinho brincando aí de piloto de Fórmula 1, aí perde um emprego, vai fazer o quê? Então ficou alerta, né? Não é possível também. Então SMTU, o pessoal que faz as blitz aí, vamos começar também a fiscalizar, voltar a fiscalizar esses ônibus aí que fazem os chamados alternativos, principalmente na Zona Norte e Zona Leste de Manaus. Olha, a estrutura inadequada e as condições de trabalho no terminal pesqueiro de Manaus foram alvo de discussão na manhã, acho que foi a manhã de hoje, né? Na Comissão de Defesa, na manhã de ontem, na Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal. A gente tem uma matéria, saiu no Band Cidade. Vamos ver aqui com a gente.
As condições do terminal pesqueiro de Manaus foram discutidas em reunião na Câmara Municipal de Manaus. Foram investidos 20 milhões de reais nos últimos anos, mas hoje o terminal serve apenas para desembarque de pescado. Segundo o vereador Álvaro Campelo, o local também apresenta diversos problemas estruturais e de qualidade de trabalho. Não tem a mínima condição de os pescadores continuarem trabalhando ali. Eles não têm sequer um banheiro. Os banheiros hoje estão trancados. Água, não é disponibilizada água para eles trabalharem ali, cada um se vira como pode. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus recentemente fez uma visita aqui no terminal pesqueiro. Além das condições improvisadas de trabalho, um ponto chamou a atenção: a prostituição infantil. O terminal ficou pronto em 2010, mas nunca entrou em pleno funcionamento. Assim, os trabalhadores acabam utilizando outras alternativas para descarregar o pescado. Precária, o terminal pesqueiro está em completo abandono. Já foi feito lá uma vista dos vereadores que estiveram lá e verificaram a situação é precária desse terminal e tem que tomar uma atitude. A situação é bem burocrática, já que a estrutura é vinculada ao Ministério da Pesca, mas foi construído pelo Ministério dos Transportes em uma área pertencente à Prefeitura de Manaus. Então, eu acho que a concessão para um terceiro, uma parceria público-privada, hoje no momento é o ideal para que efetivamente o terminal deixe de ser o porto de desembarque e funcione como terminal pesqueiro. Afinal, foram investidos mais de 20 milhões de reais naquele terminal pesqueiro que hoje está abandonado, que hoje está com problema de infraestrutura, segundo denúncias, onde há tráfico de drogas, onde há prostituição infantil. Olha, eu quero inclusive agradecer ao nosso colega, o Álvaro tem um programa aqui na Band também, um colega de trabalho e é parlamentar e presidente aí da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal. Inclusive eu conversei ontem com ele aqui nos corredores da Band a respeito também da questão dos postos de gasolina, estão fazendo aquela propaganda enganosa, enfim. Mas a respeito dessa situação aí, você viu aí que, quer dizer, o terminal pesqueiro foi todo reformado, ficou aquela coisa bonita, mas por uma questão política, essa que é a grande verdade, mano. Não tem por que esconder as coisas. Briga política, sabe? Que negócio de A e B, oposição, situação. Eu já falei que a gente tem que parar com esse negócio de oposição e situação, a gente tem que ser cidadão. Porque enquanto essas pessoas pensarem em si como político, a população sempre vai se ferrar. Daí, mais uma aí, ó. E um problema gera o outro. Porque não entregaram, aí tiveram que dar um jeitinho. Não é isso? Improvisaram uma feira, esse negócio de jeitinho não dá certo, uma hora vai dar problema, e aí tá aí o problema. Inclusive, mais uma vez a gente volta àquele assunto, porque lá já está sendo comentado que ali também é local de exploração sexual. Assim fica difícil, essa que é a grande verdade. Olha, eu vou falar de futebol então, aí um pouquinho, inclusive notícia boa, hein, nosso município de Iranduba. Olha, o Iranduba da Amazônia venceu o Audax de São Paulo na noite de quarta-feira, né, na Arena da Amazônia, e é claro, reassumiu aí a liderança do grupo 1 do nosso Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, porque as meninas fazem bonito. Vamos ver aqui a matéria. O primeiro gol do time amazonense saiu depois de um lance brigado dentro da pequena área. Diele disputou a bola e a zagueira Natália do Audax fez contra. 1-0 Iranduba. Não deu tempo nem de comemorar o primeiro gol quando Dani Helena roubou na linha de ataque, tocou para Camila, que sozinha fez o segundo do Iranduba. O Hulk voltou a mostrar força logo depois. Diene é lançada na área, passa pela goleira Viviane e rola para Dani Helena, que só teve o trabalho de empurrar para o gol. O Audax ainda teve fôlego para diminuir a vantagem no placar. Final de jogo 3-1 para o Iranduba. O jogo era esse, né? Ir para cima desde o início para conseguir um placar bom no primeiro tempo, para no segundo tempo administrar o jogo e sair com a vitória. A vitória de hoje dá uma margem de segurança ao Iranduba, que chega aos 33 pontos, 2 a mais que o Corinthians, segundo colocado no grupo 1 do Campeonato Brasileiro com 31 pontos. O Iranduba continua líder e com 100% de aproveitamento aqui na Arena da Amazônia. A gente tem que manter a humildade, já pensar também no jogo contra o São Francisco,
Mas o jogo contra o São Francisco é na quarta-feira e amanhã a gente já tem que começar a trabalhar esse jogo. Falando nisso, eu quero só lembrar vocês que 10 para as 7 tem aí o Jornal da Band, tá bom? Você não pode perder aqui o nosso Band Cidade, jornalismo de qualidade para você. E amanhã, sábado, às 9 horas da noite, tem o Miss Amazonas, tá bom? Então, todo mundo de olho na tela, olho na Band. Exija seu direito de hoje, fica por aqui. Obrigado de todos. Continue aí com a emissora mais popular do nosso querido estado. Se o nosso bom Deus permitir, segunda-feira a gente retorna com mais informações. Um abraço, até lá.